Então, dando continuidade à nossa disciplina de projeto assistido por computador, nós vamos começar agora a entrar num segundo ambiente de simulação, que é a parte de simulação de esforços, elementos finitos, ou seja, geralmente quando a gente projeta um componente, uma máquina, um sistema, muitos questionamentos surgem na nossa cabeça. Então a gente já viu ali em questão de movimentação, né? Em questão de você determinar ali uma ação ou um grau de liberdade, uma movimentação para o seu componente, então a gente já consegue fazer uma simulação aí dos graus de liberdade. Agora, um segundo questionamento que pode surgir é o que? Essa peça que eu desenhei, ela suporta a carga que ela vai estar submetida? Será que ela quebra? Será que não? Se não quebra, ela amassa? Quanto? Ela flamba? E aí a gente pode fazer isso de forma computacional também. Então, o projeto dentro do ambiente virtual, ele pode ser caracterizado, condicionado, a fim de receber as influências externas das ações de carregamento, força, impacto, oscilações, assim por diante, e aí você fazer uma análise prévia em função dessas condicionantes. Para fazermos essa simulação de estudo de esforços, ele não é empírico, tá? Eu vou explicar para vocês alguns passo a passos e principalmente alguma teoria, vocês compreenderem, não a complexidade, mas o que requer essa análise, tá? Primeiramente, elementos finitos, né? Método dos elementos finitos. É um procedimento numérico para determinar soluções aproximadas de problemas e valores, né? Sobre contorno de equações diferenciais. O elemento finito subdivide o domínio de um problema em partes menores, denominadas elementos finitos. Então, por exemplo, temos aqui uma imagem de uma peça. Esta peça ela está fixa numa região, outra região ela recebe uma força, e nós queremos saber o comportamento dela lá, da onde ela está fixa, da onde ela recebe a força, onde vai ser, como que ela se comporta, se ela aguenta ou não. Muitas vezes a pergunta vem nesse sentido, ela suporta ou não. Mas vocês vão ver que essa análise ela é muito além disso. Ela vai falar para a gente assim, ela aguenta ou não. Nunca o software vai mostrar que quebra, ele só vai dar os parâmetros que a gente vai analisar. E você também vai poder analisar, por exemplo, ela aguenta, mas qual é a parte mais frágil, aonde está sendo a maior concentração de tensão? Se ao longo do tempo ela vier quebrar, rachar, trincar, aonde pode começar a propagar essa trinca? Então, isso a gente consegue determinar dentro do software. Tá? Coloquei um videozinho aqui, deixa só ele abrir aqui. É um link falando sobre elementos finitos. Deixa eu só diminuir o som aqui que fica mais interessante. Coloquei no YouTube mesmo, que talvez facilite para vocês visualizarem. Ele trata justamente essa parte de simulação. Então, é só uma explicação mais didática de como ela é feita. A gente vai fazer o nosso passo a passo. Então, ele tem uma barra aí. Ele fala aqui a região onde ela está presa. Esse vídeo é um pouquinho longo, onde ela é engastada, né? Algumas considerações em relação das equações. Ele vai fazer à mão também aqui, mas a gente vai fazer pelo software. E aí nós vamos ter essa simulação aplicada dentro do sistema. Então, ele vai mostrar o passo a passo aí de confecção. Eu quero chegar mais aqui para frente. Aqui já é a análise sendo feita. Então, ele vai mostrar para a gente justamente essa questão de deformação, de flexibilização, tensão de volmices, qual é a tensão de escoamento do material, né? E assim por diante. Então, depois vocês assistem um videozinho de animação aí vão ver como que se comporta esse sistema, tá? Aqui, por exemplo, dentro dos elementos finitos, a gente tem algumas caracterizações de esforço em função de aplicação de pressão. Montagem ali, ó, de um mero lacre. Engrenagens, ó, a região de contato entre os dentes da engrenagem, como a gente testou agora há pouco.
Parte de pressão, ó, de mola. Tudo isso são simulações feitas dentro do SolidWorks que você gera animação. Aí um projétil, né, uma bala aí, ó, passando por blindagens, né? Parte de vento, ó, dinâmica, né? O vento sobre uma placa, onde essa placa exerce uma força em cima da estrutura. Uma bolsa, tipo aquelas bolsas térmicas de água, né? Que você enche de água ali, ó, onde vai ser a concentração da energia. Então veja que são simulações, todas elas que de forma empírica, dentro virtual, a gente consegue prever ali os pontos de concentração de energia. Essa é a grande jogada SolidWorks. Aqui, por exemplo, a gente vai falar mais para frente sobre análise de fluxo. Então, aqui nós estamos fazendo, por exemplo, um túnel de vento, né? Similar. Como que é o fluxo do ar se interfere em função das condicionantes do ambiente em qual está sendo submetido. Então, aqui é uma análise de fluxo, tá? Isso aqui é o fluxo de ar em função do condicionante de projeto. Aqui já é uma parte fluidodinâmica, onde o fluxo ele é mais denso. Então, por exemplo, um caminhão-tanque, ó. O caminhão-tanque, ele tem dentro dele, a gente chama de chicanas, são as barreiras aqui, ó, que quebram ondas, né? Para que justamente, ó, o líquido solto aqui dentro, esse caminhão ele não consegue andar. Ele vai ter muito balanço. Então, essas chicanas, ou as corta-ondas, né, ó, elas inibem essa movimentação, diminuem ali essa possibilidade, fazendo com que tenha maior estabilidade. Então, isso aqui são análises que nós vamos fazer posteriormente, que usam o mesmo princípio de elementos finitos, só que é vinculados a fluxo, a fluidos, tá? Nosso hoje é uma análise em cima de estruturas mecânicas, ok? Para correta aplicação e utilização, primeiramente, quando você faz essa simulação, é aquilo que eu comentei com vocês na aula passada. A simulação, para ela ser válida, ela precisa de parâmetros válidos, condicionantes válidas. Então, muitas vezes, não é só a gente jogar informações para o software e ele calcular. Se nós colocarmos informações erradas, os cálculos serão errados. Então, se eu colocar ali uma força acima da capacidade, a máquina vai exercer uma reação acima da capacidade, ou uma direção não realística, né? E aí você não tem o correto comportamento do seu sistema. Então, primeiramente, como o objeto se comporta no mundo real, né? Em questão de posicionamento, graus de liberdade, encaixe, onde ele está apoiado, como ele se deforma quando sujeito aos esforços de carregamento. Isso aqui vai ser um resultado que vai mostrar para a gente, não, como ele vai se deformar. Se eles vibram quando excitados, dependendo do tipo de análise, você pode fazer aqui uma análise de frequência. Quão quentes eles se tornam quando aquecidos, condutividade térmica, você pode fazer esta análise. Que campo magnético eles geram quando uma corrente elétrica passa por ele. Então a gente tem até um estudo de campo eletromagnético. Eu particularmente nunca fiz, mas eu sei que tem disponível dentro do software para você fazer essa simulação, por exemplo, de uma bobina. Para responder essas questões, devemos considerar geometrias, propriedades mecânicas e o material de composição dos objetos. Então, por exemplo, para eu simular uma peça, eu preciso saber as propriedades do material dela. Se eu não souber o tipo de material, como que eu vou colocar esses parâmetros dentro dos nossos cálculos, né? Então, a definição de elementos finitos, método de elementos finitos, consiste num método numérico genérico para a solução de equações matemáticas que descrevem fenômenos da física e da engenharia. São equações diferenciais. Por exemplo, a deformação e tensão de uma estrutura sujeita a um carregamento. Então, tem uma peça lá, se eu colocar um carregamento, como ela vai se comportar ali em função dessa força exercida. Distribuição da temperatura de um motor, por exemplo, né, como a propagação térmica desse motor, condutividade térmica ali, seja por convecção, radiação ou condução. Você faz essa análise. Escoamento de um fluido num duto, a gente vai simular isso aqui mais para frente. A perda de carga, por exemplo, né? Campo elétrico de uma fonte,
campo eletromagnético de um motor elétrico. Permite simular a maior parte dos fenômenos físicos da engenharia de forma genérica, com poucas hipóteses ou simplificadoras, né? Hipóteses simplificadoras, facilitando aí a interpretação. A simulação por estrutural, análise estática linear, pequenas deformações não lineares, tá? Análise dinâmica, resposta à frequência, então uma pancada, como ela se propaga, frequência de ressonância, flambagem, cargas, fadiga. Condução de calor, linear, não linear, permanente, transiente. Você pode simular essas características. Campo acústico, impacto, né? Escoamento de fluidos, análise de campos magnéticos. Então, são os tipos de análise que o software está apto a fazer. Quando a gente vem aqui, por exemplo, de carregamento na estrutural, o problema central dos elementos finitos é a fragmentação de cada objeto no modelo de elementos finitos. Então, para ele fazer esse cálculo, é como se ele fizesse uma malha interna ao objeto, como se fossem as ligações atômicas, vamos falar assim. Logicamente, tamanhos maiores. E aí eu gero diversos pontos, diversas linhas. Esse faz o trabalho de cálculo de cada aresta dessa, de cada ligação entre esses pontos. Se é uma tração, se é uma compressão, e apresenta os resultados. O argumento básico é que as dimensões dos elementos finitos, a malha, quanto menos o tamanho da aresta, menor, né? Da malha, maior será o número de pontos analisados. Então a gente vai ver isso aí já já, mostrando na real como acontece. Os algoritmos sofisticados foram desenvolvidos para fragmentar objetos de forma arbitrária, retangulares ou triangulares, a fim de proceder à análise de exemplo do modelo de von Mises. Quem é von Mises, né? Então é esse senhor simpático aqui, ó, né? Luigi Erich Eder von Mises, né? Morreu aí na década de 70. Foi economista, teórico, de nacionalidade austríaca, conhecido principalmente pelo seu trabalho no campo de praxeologia, estudo dedutivo das ações das escolhas humanas. Então é muito interessante aqui, ó. Tá aqui, ó, né, o que é o praxeologia, o estudo dos fatores que levam as pessoas a atingir seus propósitos. Portanto, trata-se de ciência ou teoria geral da ação humana. Por que ação humana aqui? Porque o humano que determina a geometria, o humano que determina qual que é a força, o humano que determina qual que é a direção dessa força. A consequência disso é a praxeologia, ou seja, é uma consequência das decisões que nós tomamos. Então, uma análise de elementos finitos, ela é totalmente parâmetros definidos pelo engenheiro e projetista. O software apenas calcula, tá? O estresse de von Mises é um valor usado para determinar se um determinado material cederá ou irá fraturar. É usado principalmente para materiais dúcteis, como metais. O critério de rendimento de von Mises afirma que a tensão de von Mises de um material sobre carregamento for igual ou superior ao limite de escoamento, o material sob tensão simples, que é fácil de determinar experimentalmente, se quando o material cederá, ou seja, ele quebra. Então, se o limite de escoamento exceder, o material irá quebrar. Por exemplo, todos os problemas analisados nos elementos finitos envolvem uma sequência de passos para a sua solução, que podem ser resumidos em 3 etapas. Primeira etapa, 70% dessa análise é o pré-processamento humano. O que é o pré-processamento? É o projetista olhar a peça dele e falar o quê? Eu vou falar aonde ela vai ser presa, por exemplo, esses pontos verdes, aonde a força vai ser aplicada, essa região aqui, ó, roxa, onde tem as setas roxas, a direção da força, a intensidade da força, né? A malha é justamente esses triângulozinhos aqui, ó, gerados na superfície da peça. Na verdade, está na superfície, mas é por toda a peça. Qual o tamanho dessa malha? Tá? Essas fixações não são estáticas, são dinâmicas. Qual é o comportamento delas? E aí? Então você vai ver a propriedade do material, qual o material que está sendo inserido. Então você vai colocar todos esses parâmetros, é o pré-processamento, e vai mandar ele executar lá a simulação. Quando ele executa, é apenas 10%
de todo esse trabalho, porque o software ele só calcula. Quando ele calcula, ele mostra para vocês os resultados, pós-processamento. A gente considera aí 20% do trabalho. Por quê? Nós vamos analisar por dados, escala gráfica, escala de cor, diversas características, o comportamento do nosso objeto em função dos parâmetros que nós definimos anteriormente. Lembrando, para ser válida a simulação, os parâmetros de pré-processamento têm que ser válidos, têm que ser realísticos. Então, se eu fizer uma fixação aqui de uma forma não realística, já não é válida meu resultado. Se eu fizer uma aplicação de força, seja de direção, seja de intensidade, seja de região de contato da força, se não for realístico, o resultado não é realístico. Ou seja, você fazendo tudo isso de forma concreta e real, você vai gerar dados para serem analisados por você, projetista, a fim de validar o seu projeto. O pré-processamento é o que exige maior esforço pelo analista. Geometria, a forma geométrica do objeto precisa ser definida, especificação das propriedades do material, uma vez que a geometria for definida, as propriedades de cada material precisam ser definidas também. Geração da malha, uma vez que o objeto foi criado, ele precisa ser discretizado, caracterizado com a malha. Existem opções para gerar malha de forma totalmente automática ou de forma controlada pelo usuário. Então, isso aqui o software faz. Uma vez o modelo foi completado, o pacote de análise é acionado. Essa etapa pode denominar de muitas ou várias horas no computador. Depende puramente dos recursos disponíveis de máquina. Então, dependendo da sua simulação, ela vai demorar mais ou menos. Por exemplo, quando eu era aluno dentro da Unifor, e nós íamos fazer ainda essas análises, simulações, primeiramente os computadores eram CPUs, né, os desktops. E aí a gente tinha que fazer essa análise, dependendo da complexidade da análise, o que a gente fazia? A gente começava lá na sexta-feira, deixava o computador ligado trabalhando, para chegar na segunda e olhar lá o resultado da análise. Muitas vezes a gente chegava lá, o resultado tinha dado um erro, porque faltou energia, desligou o computador, fez alguma caracterização. Ou porque teve alguma falha lá e a gente não teve acesso remoto para corrigir. Então, muitas vezes a gente deixava de um dia para o outro, da sexta para a segunda, justamente por tempo de processamento. Hoje em dia, as máquinas são muito mais poderosas em questão de processamento e análise de dados. Então, isso facilita demais essa simulação. O software de elementos finitos irá automaticamente apenas montar a matriz de cada elemento, montar a matriz global do sistema, reduzir a matriz global com o uso de condicionantes de contorno, resolver o sistema. Ele só calcula, pessoal, só calcula. O objetivo do pós-processamento é fornecer ao usuário a visualização mais clara e possível da solução obtida, ou seja, o resultado. É onde a computação gráfica atua de forma importante nos elementos finitos. Vários modelos de visualização são oferecidos, por exemplo, a plotagem de deflexão, quanto ela faz a flambagem dela ali, plotagem de tensão mecânica, valores numéricos e animação. Posterior a isso, podemos gerar um relatório. Então, essa nossa análisezinha aqui, isso aqui é como se fosse um puxador de um armário, tá? Puxador de uma gaveta. Ele é fixo nessa posição, recebe uma força aqui onde é a mão do operador. Logicamente, aqui vocês vão ver que ele faz um pequeno exagero aí na apresentação, mas é apenas para análise visual. E ele gera um relatório para a gente. Então, esse relatório a gente vai ver que é de forma automática. Quando eu puxo esse relatório lá, ele traz para a gente uma descrição do objeto, caracterizações, o nome do projetista, um monte de informações. Tá aqui o desenho, as forças, características, isso aqui é tudo automático, pessoal. A função da carga, do carregamento, os dados da malha, a malha, o resultado por deformação de cor, deformação de tensão por cor, de deformação por cor, apenas objeto montado deformado, objeto original. Então veja que é um relatório que ele já gera para a gente quase que de forma automática. Tá?
E aí nós vamos olhar aqui agora no nosso software como fazer esta análise de simulação. Então vamos começar aqui, por exemplo, o nosso pré-processamento. Antes de começar, alguma dúvida? Deu para entender mais ou menos aí o que é o elementos finitos? Logicamente, com a aplicação agora vocês vão entender melhor, tá? Mas o que é a análise, a importância da análise, o que ela traz para a gente? Legal, João. Então, por exemplo, dentro do SolidWorks aqui, ó, vou abrir aqui uma peça. A simulação, pessoal, ela é feita em cima de uma peça. Vou colocar aqui, como eu sempre faço aqui, ó, vou colocar na isometria, esboço. Vou pegar aqui ó, no plano direito. Vou fazer uma seção retangular. Inicialmente, ela vai ter uma largura aqui, vamos colocar aqui de 50 por metade, 25. Na verdade, eu vou colocar 60 por 20, um terço. 60 por 20. Recurso, ressalto extrudado. Vamos colocar aqui um comprimento aí de 300 milímetros. Legal. Fiz uma barrinha aqui, tá? Vou colocar lá na isometria. Só vou salvar ela aqui. Porque eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou fazer uma pasta. Elementos finitos. Vamos colocar aqui barra na horizontal. Tranquilo. Eu quero mostrar essa pasta para vocês, que a gente... Opa, abri errado aqui. Só um instante. Eu quero mostrar para vocês, está aqui a nossa pastinha. Porque é interessante você ter uma pasta. Você vai ver que durante a análise ele vai gerar vários documentos, mas depois ele suprime. E ele precisa de uma região para essa análise, tá? Para não ser aleatório, não ficar criando pasta aleatória no computador. Feito isso, como que funciona a parte de simulação? Então aqui ó, no SolidWorks tem os suplementos SolidWorks. Eu tenho aqui ó, Simulation. Eu, particularmente, o meu ele está desativado, eu consigo ativar. Você pode ativar tanto por aqui, então cliquei nele, ó, ele vai começar a ativação, só vai ver que abre umas abazinhas aqui, está sendo ativado. Olha lá, Simulation apareceu, ó. Como eu posso vir aqui em suplementos, aqui em opções, suplementos, e deixar ele ativo para funcionar sempre. Ó. Suplemento, ó, ele está ativo, mas ele não liga com o computador. Então eu desabilitei aqui só para de não perder tempo lá em memória, computador pesado, software pesado. Então ele está ativo aqui, ó, tanto ele quanto o Toolbox, ó, foi os dois que a gente usou hoje. Tá? Para análise de simulação, vamos começar aqui, ó, simulação. Novo estudo. Vou chamar ele aqui, estática, não, vou falar barra na horizontal. É uma análise estática ou é uma análise de frequência? Então você vai colocando. É um estudo de topologia ou um estudo de projeto? É uma análise térmica, de flambagem, de fadiga, não linear, dinâmica linear. Entendeu? Teste de queda, projetos de vasos de pressão. Então, veja que tem diversas bibliotecas aqui já de projetos que dão um direcionamento de como você fazer esta análise. Tá? Nós vamos fazer uma análise estática. Ok? Ele vai abrir aqui em cima para a gente diversas ações. O software ele tenta ser amigo, seu amigo. Ele é seu melhor amigo, na verdade, né? Mas ele quer lhe ajudar sempre mais. Então, se você observar aqui, ó, eu tenho tanto os ícones de consultor de acessório de fixação, consultor de cargas externas, consultor de fixação de conexões, ou eu posso vir na setinha direta e ação direta. O consultor, eu vou colocar aqui, ó, ele sempre vai abrir uma telazinha para vocês aqui do lado, ó, e vai te explicar passo a passo como determinar, como criar um contato, quais são as características, o que é importante, o que não é, tá? Vou fechar aqui, nós não vamos usar esse recurso, mas também ele já vem numa sequência de análise. Olha o que é interessante.
Primeira coisa que ele mostra aqui, material, aplicar material. Nós não aplicamos material na nossa peça, tá? Aqui, quando eu aplicar um material por aqui, ele não vai aplicar na peça lá real. Ele vai aplicar na simulação. Então, ele vai falar que essa condicionante, a peça é no material X. Então, vamos aqui, ó, aplicar material. Vamos falar que nossa peça ela é de um aço 1020, por exemplo, né? Aí, ó, ele está abrindo aí a tela. Vamos aqui, ó, aços, ó. Aço 1020. Aplica, ela vai até mudar de cor aqui. Fecha. Legal. Consultor de fixação, não. Fixação. Veja aqui que eu tenho aqui, ó. Geometria fixa, geometria deslizante, articulação fixa, suporte elástico, né? Ou outras fixações avançadas. É mais complexo aí. A nossa geometria ela é fixa. O que é uma geometria fixa? Ele vai mostrar sempre uma animaçãozinha aqui, ó. Se eu vier aqui falar que esta posição, ó, da barra, ela não vai sair da posição. É como se ela estivesse colada na parede ali. Ela está ali, ela está presa ali na superfície. Ela não se mexe. Se ela fosse de rolagem, olha o que acontece. Ela pode deslizar naquela região. Tá? Ela não sai do contato, mas ela pode deslizar. Nosso caso vai ser estática, fixa. Ok. Então já temos aqui os pontinhos verdes demonstrando que toda essa região está fixa. Beleza? Próximo elemento, consultor de cargas externas. Então eu quero aplicar o que aqui? Uma força, um torque, uma pressão, gravidade, uma força centrífuga, um mancal, né? Uma massa remota, uma massa distribuída, temperatura, efeitos de fluxo, efeitos térmicos ou deslocamento de pressão. Então veja que eu tenho diversas condicionantes de força. Pessoal, estão vendo que isso é o pré-processamento, são definições nossas de projetista. Então nós definimos, só recapitulando, a geometria da nossa peça, 60 por 20, 300 de comprimento, aonde ela está presa. Nós vamos agora determinar a nossa força. A nossa força, ela pode ser numa região, então se eu selecionar a região aqui, ele pega, como eu posso colocar também numa pequena região, ó, só na aresta. Ah, mas a direção está meio errada aqui. Não tem problema. Vou colocar aqui nessa aresta. Ele vai pedir para a gente, ó, tá vendo aqui que ele está nessa direção? Eu vou colocar aqui, selecionar a direção. E aí eu vou ver aqui, ó, se eu ativar aqui veja que ele está em Newton, porque ele está no sistema internacional. Eu posso colocar aqui no métrico. E vai estar em força. Vamos colocar aqui 50 quilos de força nessa extremidade. Para eu saber aqui a minha direção ao longo da peça, eu queria que ele mostrasse por item total. Ele vai pedir uma referência aqui, ó, pessoal, desculpa. Eu vou pegar essa lateralzinha aqui como referência, ó. Pronto, só para ele dar a direção, tá? Vamos colocar aqui 50 quilos. Inverter direção, ó, poderia ser puxando, empurrando. Distribuição uniforme aqui ele vai fazer aí para eu pegar um plano, não é nosso objetivo. Vou dar o OK. Então nós já temos uma força aqui aplicada. Feito isso, consultor de fixação. Nós não temos nenhuma fixação, eu não tenho nenhum conjunto de contato, de solda, nenhum pino, nenhum parafuso, nenhum rolamento, nenhuma mola, nada. É só a peça. Não é casca. Análise, executar análise. Quando eu executar a análise, eu tenho antes dela aqui, criar malha. Mesmo se eu executar a análise direto, ele vai abrir para a gente criar a malha antes. Eu vou fazer aqui, ó, executar. Ele está executando aqui, ele vai abrir um erro aí. Opa, calma. Olha aqui a quantidade de parâmetros que ele vai gerando. Aqui é ele fazendo todos os cálculos, tá? Aquela pastinha nossa, ó como ele usa para cálculos. E fez uma análise. Ela foi totalmente aleatória em questão de malha. Ó, tudo isso aqui é dados que ele gerou, não tem problema. Fiquem tranquilos que isso aí vai ser condensado depois. E olha aí o nosso resultado. Temos uma barra deformada. Opa, legal. Vamos fazer a nossa... Fizemos o pré-processamento, desculpa. Paramos o pré-processamento, fizemos a análise, 10%. Agora vamos entrar nos 20%, que é
Pós-processamento, análise de resultados. Primeiramente, ele criou uma malha aqui. Com malha não, criar malha. Só um instante, eu quero só configurações, exibir malha. Está aqui a malha que ele criou. Então veja que ele pegou o nosso componente e transformou em diversos elementos triangulares. Cada elemento desse é um ponto. Então eu tenho um ponto aqui, tenho um ponto aqui. E aí ele uniu esses pontos por meio dessas linhas e ele vai calcular a tensão, seja tração ou compressão, em cima dessas arestas e assim gerar o resultado. Veja que ele criou uma malha de um certo comprimento aqui. Deixa eu ver se dá para eu medir ela. Essa nossa malha aqui, ele não vai deixar. Ele não deixa. Mas eu consigo ver aqui, ó, malha, editar malha. Detalhes. Pronto, tá aqui, ó. Essa nossa malha, ela tem um total de 10.575 pontos. Então, ele tem 10.000 pontos aqui dentro. Cada ponto desse, ele criou 6.394 elementos, 6.304 linhas. Essa é a nossa pequena pecinha de 6 centímetros de largura, 3 de espessura, 30 centímetros de comprimento. Tá? Aqui ele colocou algumas outras caracterizações, e aí ele fez essa distribuição. Ele que gerou esse cálculo. Como ele gera esse resultado? Ele pega algumas condicionantes, ele sabe qual é o porte do seu computador, a fim de executar um melhor estudo. Se o meu computador tivesse pouca memória, ele faria uma malha maior. Posso vir aqui e editar a malha, ó. Aplicar e detalhes, criar malha. Ok. Eu posso fazer ela aqui, ó, parâmetros da malha, ele vai me dar medidas. Eu posso fazer ela, ó, mais grosseira ou mais fina. Que nem se eu colocar o mais fino aqui, redefinir não, e ok, ele abre essa janelinha aqui pra gente, eu tô tentando puxar pra cá, ó, que ele tá gerando a malha. Olha aí agora, ó, tá vendo que ela é bem mais fina? Se eu vier aqui no detalhe da malha, nós temos agora 77.905 pontos. Analisar 52.308 ligações. Veja que vai precisar de muito mais processamento de computador, né? Tempo, na verdade. Eu vou executar ela aqui, ó. E nós vamos ver que... Opa, não é esse. Os nossos cálculos aqui vão demorar muito mais. Está aqui a nossa tampazinha. Então você vai ver que ele vai ser um pouco mais demorado, ele vai fazer mais parâmetros de cálculo, vai requerer um pouco mais do computador. Acabou fazendo aí já. Temos o nosso resultado. Então, quanto mais fina a malha, melhor vai ser sua análise. Tá? O que nós temos na nossa análise aqui? Vamos em partes. Tensão, ó. Nós estamos vendo a tensão da nossa peça. Então, eu tenho aqui a peça e aqui o gráfico de von Mises. Ó. Ele está aqui em tensão por metro quadrado, newtons por metro quadrado, é a pressão. Essa peça que nós colocamos aqui, ela é de aço 1020. A propriedade do aço 1020 é uma tensão de escoamento de 3,16 vezes 10 elevado à oitava newtons por metro quadrado. O ponto mais crítico aqui da nossa peça, ó, que foi esse ponto vermelho, eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, botão direito, máximo e mínimo. Configurações. Definições. Já vejo a escala. Exibir máximo. Olha lá, o ponto máximo e o ponto mínimo. Está aqui na extremidade. Ok. Então veja aqui. A maior concentração de tensão aconteceu aqui dentro da nossa peça. Ó. Aqui nessa extremidade aqui, ó. Nessa região. Ele chegou a 3,96 vezes 10 elevado à sétima. Veja que está abaixo do limite de escoamento, ou seja, a peça não quebra.
tá? Mas outra coisa interessante, a escala aqui, eu posso vir aqui em propriedades, configurações, eu vou fazer a exibição dela em geral, sem ser número científico, né? Mas mesmo assim vocês vão ver que é um número extremamente pequeno. 8 casas, 7 casas depois da vírgula aí, 3,97. Então veja, o máximo e o mínimo, porque aqui, o mínimo está aqui porque ele não tem, sofre nenhum esforço, ele só vai receber a carga ali. Então veja que aqui nós vimos o máximo e o mínimo. Outra coisa interessante, eu vou colocar aqui numa vista lateral. Ele mostra para a gente aqui deformação. Então eu vou vir aqui, ó, deslocamento. Deslocamento é um, deformação é outra, tá? Deslocamento. Ele vai mostrar para a gente, ó, em vermelho, o ponto que maior se desloca. Eu vou editar as configurações aqui. Vou colocar ele em escala geral. O que acontece aqui, ó? Essa nossa peça, nessa extremidade dela, ela se deformou 0,5 milímetros, meio milímetro. Mas aqui parece muito mais, porque aqui, ó, ele faz uma representação. Opa, tá aqui, definição. Ele faz uma escala exagerada para você poder visualizar a deformação. Se você colocar na escala real aqui, ó, ok, praticamente você não vai ver nada. Ó, tá aqui os 20 milímetros, ali ó, a peça original, posição original dela, ó, e quanto ela se deformou. Então aqui ele faz uma forma, tá vendo que o maior vermelho é o que? O maior deslocamento, o azul o menor deslocamento. O que você vê aqui? A questão só de apresentação. Então posso vir aqui, ó, por exemplo, eu vou deixar sem ser real. Eu quero que essa deformação seja um pouco mais drástica aí. Opa, não era ali. Na verdade, é a exibição, né? Automático, na verdade. Tá lá. E eu posso vir aqui, ó, botão direito, por exemplo, animar. E ele vai mostrando para mim aí como ela acontece. Vou diminuir os frames aqui, ó. Então você vai vendo como que ela se comporta aí conforme o carregamento está sendo aplicado. Tá? Posso gravar essa animação, tem várias, ó, salvar em AVI aqui, ó. Tá. Temos aqui deformação. Deformação é outra coisa. Deformação, ele vai mostrar para a gente aqui, o Stran é uma nomenclatura de deformação, então a gente analisa se é tração ou compressão por aqui. Veja que ele está mostrando para a gente até as arestazinhas aqui, ó, não é um Minecraft não, aqui é só as linhas, né, de ligação da malha. Então, por exemplo, essa parte de cima aqui, ó, existe uma deformação. Aqui a gente sabe que é uma tração, uma tração, né? Eles estão tentando se afastar. Aqui embaixo também tem uma deformação de compressão, porque conforme ele mexe, aqui embaixo tende a comprimir. Então veja aqui, nós vimos aqui uma caracterização. Apenas 50 quilos na ponta dessa nossa barra, né? Se, por exemplo, eu vou voltar aqui em tensão, exibir, vou deixar ele aqui na isometria. Pessoal, todos eles eu posso fazer a simulação, ó, a animação, e ver como que é a distribuição de energia. Vamos fazer uma outra alteração. Preciso alterar meu projeto. Vou voltar aqui onde eu fiz as configurações. Então, por exemplo, editar malha. Criar malha aqui. Não vou usar a mínima. Eu vou colocar redefinir, ele que vai criar uma outra aqui. Vou dar o OK. Ele fez o cálculo aí da nossa malha. Veja que ele deu um errozinho nos resultados. Por quê? Porque a gente mudou o parâmetro, tem que recalcular. Tudo bem, eu vou recalcular já já. Força, botão direito, editar. Nós colocamos uma força de 50 quilos. Vou colocar 500 aqui para a gente ver o que acontece. Ok. Legal. Fixação é a mesma, sem problema algum. Calcular. Executar o estudo. Então ele vai abrir nossa telazinha aí para cálculo. Ele abre aqui na outra, mas está gerando aí, já gerou. Legal. Ah, professor, está igual. Não, não está. Olhe. Analise os dados. Qual que era a nossa tensão de escoamento? 3,5 elevado à oitava, né? Tá vendo essa setinha vermelha aqui, ó?
temos pontos, olha lá, máximo e mínimo, que excedem a tensão de escoamento do material. Ou seja, ele quebra. Então, ele provavelmente vai quebrar nessa região, porque aqui excede a tensão de escoamento do material. Ele vai estar submetido a uma tensão maior do que ele suporta. Então, isso é a forma dele mostrar que o software quebra, que a peça quebra. Deslocamento, exibir. Opa, não era 0,5 milímetros? Agora é 5,47 milímetros. Ela se deformou 5 milímetros aqui na extremidade. Deformação. Olha aí a deformação. Como era antes, como está agora. Então, veja, vamos fazer, por exemplo, aqui na tensão. Vamos animar ela aqui. Olha aí acontecendo. Vocês viram que, então, as deformações foram maiores, né? Vou pegar aqui, vou fazer uma outra caracterização, rapidinho. Deixa eu esqueci. Ela quebra, né? Putz, e aí? Mas, na verdade, nosso projeto é 500 quilos. O que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui no modelo. Modelo, nós estávamos num estudo movimento aqui, ó. Vou voltar no modelo. Vou editar a geometria da minha peça. Em vez de 60 por 20, eu vou colocar ela 20 por 60. Ok. Vou sair aqui. Nós reposicionamos nossa barra. Mas entendam que a gente mudou a geometria, mas essa aresta aqui da força continua. Essa região aqui continua de engaste, tá? Nós mudamos a posição da nossa peça. Vou salvar aqui. Vou voltar aqui. Ó, veja que aqui não tem material, tá? Ó, por quê? O material foi aplicado dentro da simulação. Olha lá, a nossa força continua lá, porque a gente não apagou a aresta, a fixação também. Opa, deu problema na malha aqui. Tudo bem, é só redefinir a malha. Criar a malha. Eu vou usar o mesmo parâmetro, tá? Porque ele tinha deformado 5 milímetros ali e tinha rompido a nossa peça. Ok. Redefinir. Ok. Ele está calculando a malha aí, ó. Resultado, só mandar executar. Vamos executar aqui. Está calculando. Aqui, ó. A telazinha. Pronto, olha aí. Pessoal, ela ainda quebra. Olha aqui a setinha. Mas eu tenho ao contrário. Eu tenho regiões com maior concentração que outras, né? Ó. A tensão é a mesma, porque é o mesmo material. Então ela está quebrando aqui nessa parte. Mas tem outras com concentrações maiores. Talvez essa peça seja insuficiente para essas coisas. Vamos ver o deslocamento. O deslocamento aqui foi de 0,6 milímetros. Ó. Caiu de 5 milímetros para 0,6 milímetros. Geometria é maior aqui embaixo. Deformação, está aqui a característica. Por que está vermelho aqui na ponta? Porque ali é onde está sendo aplicada a força. Então, a região que está sendo aplicada a força também recebe uma tensão maior. Então, ali ela pode vir a quebrar também na extremidade. Então, se você olhar aqui a tensão, o ponto máximo, ele está dando aqui na extremidade, mas a peça está fixa aqui atrás, ó. Mas a grande dureza está sendo onde apoia o elemento aqui. Tá? A animação dela aqui. Então a gente viu que essas duas barras ela quebrou. Putz, eu preciso alterar algumas características. Tranquilo. Vou voltar aqui no meu modelo. Aqui a deformação foi menor. Então eu vou pegar no meu esboço aqui, na verdade, em vez de 20, vou colocar aqui 30. Vou diminuir aqui para 50. Não estou fazendo uma metodologia, viu, pessoal? Estou fazendo só aqui outras caracterizações. Voltamos no nosso estudo. Malha. Criar malha. Não precisaria tecnicamente criar. Eu vou mandar fazer o estudo direto, que ele vai criar a malha automaticamente, tá? Ele já cria a malha, como a gente usou a automática do software, ele cria aí a malha automática. Então ele está simulando aqui.
Olha aí. Opa, já não quebrou nossa peça, hein? Está muito próximo, 3,52 elevado à oitava. A maior tensão deu 3,43 elevado à oitava, não quebra. Legal. Deslocamento, 0,7 milímetros. Oh, interessante. Deformação é o strike. Então, opa, essa nossa pecinha aqui ficou bacana, hein? Não quebra, deforma pouco, suporta a carga. Relatório. Relatório, ele é totalmente configurável. Primeiramente, ele coloca tudo que a gente quer colocar no relatório, que ele vai aparecer. Ó. Conclusão, logicamente você pode colocar na conclusão, a peça suporta. Show. Resumo de resultados, ele vai criar um resumo de resultados. Eu tenho alguma coisa para anexar aqui, ó. Eu posso vir aqui e anexar uma foto dela real, por exemplo, colocar ali no apêndice. Descrição. Projeto proposto na aula de projeto assistido do computador. Legal. Pressuposições, ele cria algumas aqui, pode aparecer lá, vou colocar, não quero pressuposição, vou tirar ela aqui. Informações do modelo, ele traz, posso colocar um comentário ou não. Ele vai trazer o que aqui de informações do modelo? Geometria, tamanho, dimensões, massa, material, unidades, a gente sabe as unidades que a gente usa, sistema milímetro, grama, segundo, sistema internacional. Projetista, opa, vou colocar aqui André, legal. Vamos ver aqui. Empresa, não é a NASA, nós trabalhamos na Unifor, show, muito melhor. Site, tem algum site, tem um logotipo da empresa, poderia colocar aqui o logotipo da empresa, né, ó. Vamos procurar aqui, eu tenho um aqui, ó. Só para aparecer lá, calma. Putz, onde eu salvei, André, Unifor, docência, dentro da pandemia, acho que tá aqui. Tá aqui, ó, pandemia, eu acho. Desenho, sistemas, não. Pô, tinha aqui um arquivos geral. Não, vai estar aqui não. Espera aí, pessoal, rapidinho. Logo Unifor. Imagens. Isso aqui tá legal. Vamos pegar da fundação aqui. Vamos ver como ele aparece lá. Salvar imagem como. Downloads. Logo. Salvar. Tá aqui ele. Vamos voltar aqui. Downloads. JPEG. Todos os arquivos. Logo. Abrir. Legal. Endereço, telefone e tal. Papel carta? Não, nós trabalhamos com papel A4. Exibir relatório ao publicar? Sim. Aplicar ou publicar? Aplicar, ele só salva as configurações, publicar. Então ele está gerando relatório aí agora, tá? Vamos ver como ele vai se comportar aí. Veja que ele vai mexer na mesma tela, porque ele está gerando as imagens, ele está pegando as características, ó, mudou o fundo, material, ele está gerando toda a documentação automática aí para a gente, tá? Então, por exemplo, no seu TCC lá, você poderia colocar um apêndice lá de uma simulação de um eixo, de uma montagem que você está fazendo, que é um ponto crítico, e ó, não foi feita uma análise. No seu projeto lá, você mandar lá para o seu superior ou justificar a sua do projeto através de um relatório como este. Então, ele está gerando o seu relatório aí. Pronto. Ele está abrindo, ele abriu aqui do lado. Simulação da barra horizontal. Hoje, projetista, barra horizontal, barra, né? Ficou só aqui, análise estática.
Temos todas, coloquei escrito, não é AU lá, tinha escrito errado, posso editar aqui, ó, não tem problema. Como aqui também é barra com 2 R's. Tá aqui, é um Word montado. Informações do modelo, né, ó. Tá aqui ele montado com o corpo sólido, ó, aqui o peso dele, ó, volume, densidade, né? Aonde ele está salvo, data e hora, ó. Propriedades do estudo, análise estática, tipo de malha sólido, efeito térmico está ativado, a gente não usou, temperatura não foi, temperatura ambiente 20 graus Celsius, né, está em Kelvin. Não sei mais, resultados, onde ele gerou aqui o arquivo do resultado. Sistema internacional. Propriedades, né, do modelo, do material, né, ó. Então, foi um aço 1020, tá aqui, ó, tensão, limite de escoamento dele aqui, ó, que a gente usou lá. Região de fixação, ó, geometria fixa, né, as coordenadas aí. O tipo de carregamento, ó, a força. Definições de conector, não teve. Informações de contato, não teve. Posso apagar isso aqui, não quero, entendeu? Aí, tiramos. Informações da malha, opa, tamanho do elemento, 7 milímetros, cada linhazinha teve 7 milímetros, tá? De comprimento. No total foram 12 mil pontos e 8 mil linhas de ligação. Tá aqui a malha criada, não temos sensor. Resultados, né? Força, as direções da força em função das coordenadas, conjunto, né, de montagem, resultados, tá aí. Tensão de volumices, os nós, máximo e mínimo, ele está mostrando aqui, ó. Deslocamento, ó, 0,79 milímetros, aonde? No nó 572. Deformação, não teve conclusão, a peça suporta, show. Veja então que ele gerou todo o nosso resultado. Pessoal, tem tem a marca aqui da SolidWorks no cabeçalho, não tem problema, você consegue editar aqui. Olha lá o nosso logomarca aqui, ó. Né? Ó a data. Posso vir aqui embaixo também mudar o logo deles, tirar ou não quero o logo da SolidWorks ali. Tal, entendeu? Ó? Tudo é editável. Olha aqui a nossa fundação. Ficheiro, guardar como... Só vai em PDF aqui. Só para eu mandar para vocês. Vou mandar os dois. Se a gente abrir nossa pastinha lá, tá aqui, ó, tanto a nossa análise quanto o PDF. Então, vou mandar aqui no grupo depois vocês darem uma olhada aí com calma, beleza? Foi enviado aí para vocês. Mandei aqui no grupo também do... Aqui eles só aceitam por vez. Estranho, não tá aceitando. Foi mal. Eu não tô mandando no bate-papo. Só um minuto, pessoal. Aí ele vai aceitar os dois. Pronto. Estamos mandando aí. Como esse aqui eu tenho que fechar ele deu um erro porque guardar. Agora ele vai. Reenviar. Pronto. Vai chegar aí para vocês. Então veja que aqui é toda a documentação que ele gerou, tá? Ó. Tá aqui o relatório, isso aqui tudo é cálculo dele. Se eu deletar a minha montagem, tudo isso aqui some. Se eu quiser salvar a minha simulação, eu preciso guardar isso aqui, tá? Ele gerou uma pastazinha aqui, você pode pegar e jogar tudo aqui dentro depois. Tranquilo? Então vejam que, em função da aplicação do projeto de vocês, vocês conseguem lá simular diversas características. Pô, posso voltar aqui no meu modelo, olha o que eu vou fazer. Esboço. Vou deixar ele de frente aqui pra gente. Ela tá maciça, né? Vou deixar ela oca. Opa, inverter. Não, vou colocar uma espessura aí de 6 milímetros. Legal. Opa, posso sair aqui.
Olha lá, ó, ficou um tubo, né? Ó. Opa, vou lá na minha análise. Ixi, carregamentos, parceiro. Olha, deu um erro aqui na parte de força e de fixação. Por quê? Porque ele perdeu a referência, tá? A gente girou a malha para dentro ou para fora? Só um instante aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Eu não, acho que ele girou para fora. É, ó, por isso que ele deu um erro lá. Deixa eu só desfazer aqui. Esboço. Essa parte externa aqui, ó, eu vou deletar ela. Eu quero gerar para dentro. Offset de 6 e inverter. Pronto. Ele tinha gerado para fora, não percebi. Agora, se eu for lá, não vai dar erro, não. Posso salvar ela aqui. Isometria. Análise. Tá aqui, ó. Não deu erro, ó, porque agora tá certo. A fixação, a malha, só calcular. Já calculou aí rapidinho. Menos material, né? Menos pontos. Tá calculando. Opa, olha aí. Não quebrou. Deslocamento. Olha lá, 1 milímetro aqui na ponta. Deformação. Opa, olha que resultado interessante. Ela não quebra. Se deformou 1 milímetro, um pouco mais do que o nosso. E aqui, se eu vier aqui em avaliar propriedades de massa, ela está com 244 gramas. Aquela nossa peça anterior tinha 3,5 kg, que a gente viu lá no relatório, né? Só um instante. Vamos abrir aqui. Objeto aqui. Material. Opa, tá antes, acho. Tá aqui, eu dou material. Sistema internacional. 3,5 kg, ó. Pô, nós tiramos 3 quilos antes aqui na nossa peça. E temos a mesma reação. Legal. Talvez se eu vier aqui, ó, deslocamento. Vamos mexer só no deslocamento aqui agora, ó. Opa, exibir. 1.01. Se eu vier aqui no modelo, olha o que eu vou fazer. Vamos exibir ele aqui. Em vez de deixar os cantos vivos, eu vou colocar um raiozinho aqui, ó. Um raiozinho de 3 milímetros. Não, mas aqui não vai dar errado, não. 3 é muito grande. Não, tá ali. 3 e 3 aqui, ó. Opa, vamos ver aqui. Pô, só isso. Pode dar uma diferença lá, né? Isometria. Salvar. Executar estudo. Então ele está gerando nosso estudo aí. Então isso é o grande ganho de aceleração de projetos. Você poder ir e vir na simulação, olha lá, não quebra, legal. Deslocamento. Menos de 1 milímetro, 0,0999 aí, ó. Melhorou, né? Ou seja, você consegue otimizar o seu projeto e atender da mesma forma. Veja que a gente tirou 3,5 kg da peça, ganhei em frete, ganhei em produção, ganhei em várias composições aí, características, e atende da mesma forma, tá? Olha só o que eu vou fazer aqui também. Estou vendo a tensão, exibir. Qual a região que pega menos tensão? Essa aqui, né, ó. Então talvez, será que eu preciso desse material todo aí? Vou entrar aqui na lateral dela. Esboço. Vou fazer um cortezinho aqui, ó, estético. Dimensão, só colocar no centro aqui, ela tem 30, né? 60 de altura. Não é? Vou colocar 30 aqui. Não, tem 50, 25. Vamos colocar aqui um raio de 5, muito pequeno, vou colocar 10 mesmo.
Vou colocar aqui um tamanho de 50. E tô fazendo aleatório, tá, pessoal? Uma distância daqui para cá de 20. Recursos, corte, passante. Olha lá, ó, nossa peça como tá. Será que influencia? Executar estudo. Tá executando aí. Calma. Tá calculando. Teve que refazer a malha, né? Não quebra. 1.1 aí. Aumentou aí 0,2 milímetros de deformação. Mas... Opa, propriedade de massa. Ó, diminuindo também só 10 gramas aí, né? Tudo bem. Posso vir aqui, agora eu vou dar uma de louco aí. Olha o que eu vou fazer aqui. Esboço. Uma linha. Deixar esse paralelo com este. Esse com este já está. Dimensão. Daqui para cá, nossa espessura era de 6, né? Eu vou colocar aqui 10. 10. 10. Este comprimento aqui vai ser de 30. Vou pegar aqui agora, vou fazer outra linha aqui. Vou fazer uma treliça, pessoal. Avaliar. Não, medidas, desculpa. Primeiramente, esse e esse vão ser paralelos. A dimensão daqui para cá vai ser 10. Dessa linha para essa vai ser 10. Vou colocar aqui 60 para ficar triângulo. Porque ele não está preso. Se eu clicar nele e mexer, ele está mexendo aqui. Eu quero que a dimensão entre essa e essa seja 10. Olha aí. Vou pegar aqui agora meu padrão linear. Eu quero esta e esta. Vixe, mas ele vai fazer na mesma linha. Tudo bem. Comprimento 10. Só estou fazendo análise aqui. Como eu não previ antes, estou fazendo 10, eu quero uma distância entre elas. Eu não sei quanto dessa distância aqui. Deixa eu vir aqui, ó, avaliar, medida. Só daqui para cá. Ele não vai deixar eu fazer agora. Medidas, rapidinho. 14.14. Legal. Padrão linear. Essa. Qual a distância? Vai ser aqui no ponto onde ele está, 60, mais 14,14. Pronto. Quantas vão caber aí? Opa, não tem essa direção não, foi mal. É essa. 3, 4. 4 não cabe, hein? Putz, não, tudo bem. Vou diminuir um pouquinho aqui. Vamos colocar aqui 74, vamos colocar 60, distância. 60 é o que fecha. Pronto aí, ó. 70, ok. Tá feita aí a montagem. Ela não tá por causa da distância, mas tudo bem. Vamos fazer uma outra aqui. Você pode achar meio loucura, mas vai dar certo. SS estão alinhadas. Dimensão.
Eu acho que não vai dar para eu pôr 60 aqui, que ele vai suportar lá, mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou falar que a dimensão deste ponto para este vai ser 12, 10 eu coloquei, né? Isso aqui vai mexer também. Vai mexer de lá, ó. Não tem problema. Daqui para cá, 5. Não dá. Não posso essa medida. Tudo bem. Pessoal, estou fazendo meio aleatório aqui. Logicamente, poderia ter feito medidas mais exatas. Não preciso disso. Padrão linear. Esse. Mais ou menos aí. Vai diminuir, vai ser 65, acho. 67. Pronto. Mais uma. Legal. Ok. Vou fazer só um triângulo aqui. Daqui para cá. Para cá e para cá. Vou falar só que esses dois são paralelos. A distância, desse para este vai ser grande, 10. A distância desse para esse, 10. Pronto. Recursos, corte, passante. Olha como ficou nossa estrutura. Vixe, será que funciona? Não sei, hein? Logicamente vai dar um problema grande aí, eu acho, mas tudo bem. Executar estudo. Ele está criando a malha, está calculando a força. Aí, ó. Não quebra. 1,28 milímetros, ó. Legal, hein? Eu achei que ia quebrar. Propriedade de massa. 176 gramas. Olha aí, de 3,5 kg para 176 gramas. Podemos melhorar isso? Vocês vão falar que eu sou louco, mas vamos fazer um negocinho aqui. Nesse esboço aqui, ó, que a gente fez o corte. Só salvar aqui. Editar. Vou deixar ele de frente aqui pra gente. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar um fillet. Vamos ver se raio 1 aqui é suficiente ou é pouco. Nesse cantinho. É pouco. Vou colocar 2. Um pouquinho mais. 3. 3, ó. Opa, aí não. Aqui. Vou fazer em todas aqui. Podia ter feito antes, né? Calma que é rápido. O que eu quero que vocês vejam que é interessante é isso, né? Ó, nós fizemos aqui umas 5, 6 possibilidades da nossa peça. Isso dentro de uma aula, né? E aí a gente fez o quê? Ok. Vai ficar meio louco aí, mas vai dar certo. Olha lá. Não se assustem, tá? Ó. Só os referenciamentos de todo mundo. Vou sair aqui. Olha aí, ficou mais bonitinho. Característica de cada um. O que acontece? Nós fizemos isso, vocês viram que nós fizemos aqui, só nesse intervalozinho, 5, 6 simulações distintas. Então aqui é uma das demonstrações de grande vantagem de utilização do software. Pô, simulamos várias vezes, fizemos vários testes, validamos, não validamos, mudamos, alteramos. Eu poderia ter salvo 3, 4 desses testes, ter enviado lá para o meu superior, ou conversado com a equipe ou com o cliente, qual deles é a melhor opção para você. Então veja aí, ó. Não quebra. Deslocamento. 1,24. Estava 1,11, né? Ele aumentou o deslocamento aí, estranho. Mas tá aí. Ixi, como ela se comporta. Vamos olhar aqui, ó. Olha a animação sendo feita. Vou colocar ela aqui
uma isometria. Talvez fique mais bacana aqui assim, ó. Salvar a AVI. Aonde? Lá em downloads, elementos finitos. Vou salvar ela como teste final. Elementos finitos. Salvar. Já foi salvo, viu, pessoal? Se eu vier aqui... Opa, porque ele não salvou. Tinha que dar o stop para ele parar. Só um instante. Essa é a nossa pastinha, downloads, elementos finitos. Tem nenhum vídeo aqui, né? Animação, salvar a AVI. Aonde? Dentro de elementos finitos. Vou chamar de 1 aqui, então, logo. Salvar. Ah, foi mal. Tem que dar o stop. O tempo, ó, 5 segundos, 6, 7, 8. Então, vou colocar 10 segundos. Opções. Quadro sem compactação, ok. Em downloads, aí. Simulação final. Elementos finitos. Salvar. Play. Agora ele está salvando, eu acho. Ele está criando o AVI, ó. Foi concluído. A criação do arquivo foi concluída. Tá aqui, ó. Então aí a nossa simulaçãozinha aí. Foi só. Eu coloquei aqui como se fosse 10 segundos, não sei porque ele não pegou, mas tudo bem. O importante é que deu certo. Mandei para vocês aí no WhatsApp. Mandei aqui também no grupo. Vixe, ele ficou com maior de... No WhatsApp ele não foi, ele ficou com mais de 64. Tô grande, hein? 66 megas, ele não vai no WhatsApp. Resumindo. Pessoal, sobre simulação, vocês entenderam, logicamente a gente explicou aqui a sequência. Hoje, como é a nossa primeira aula falando disso, nós vamos falar mais sobre ela. O importante era ter visto o quê? Não só a sequência a gente mostrou para vocês, mas o que eu queria mostrar era apresentar os elementos finitos e mostrar para vocês essa dinâmica. Viram que nós fizemos diversas mudanças na nossa peça. Ela era chata, comprida, depois estreitamos ela, mudamos a geometria, deixamos oca, vazamos, arredondamos os cantos. Ou seja, a gente pode fazer diversas alterações na nossa peça a fim de obter o projeto desejado. Sobre o que foi descrito, falado, deu para entender a nossa lógica? Legal, Isaú. Gostaria de fazer algum comentário, algum acréscimo aí sobre o que foi apresentado? Vou até perguntar para vocês. Vocês veem essa ferramenta como um auxílio no desenvolvimento de projeto? Para vocês, assim, isso realmente contribui, não contribui, legal. Então vejam que o que limita o projeto é o projetista, é o engenheiro, é o humano, né? Olha a ferramenta que a gente tem na mão e as possibilidades que nós podemos simular, fazer, testar, validar. Posso dar louco aqui e mudar toda a geometria, não vai ser mais retangular, vai ser cilíndrico. E ver lá qual seria, pode ser oval, né? E ver lá toda a possibilidade. Legal? Pessoal, show de bola. Esse era o objetivo da nossa aula de hoje. Espero que ela tenha sido de grande valia e compreensão. Estou tentando mandar o arquivozinho aqui do vídeo, da simulação, mas vocês fazem ele aí. Ele foi um pouquinho grande, está demorando aqui no envio. Mas, no mais, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, questionamento, estou à disposição dos nossos meios de comunicação. Essa semana estamos livres, não vai ter nada para ser feito.
Semana que vem nós vamos voltar com outras análises de simulação. Beleza? Pessoal, bom fim de semana, boa semana. Qualquer coisa é só entrar em contato. Valeu, pessoal. Um abraço.